Justiça, Segurança e Cidadania, com Vilmara Fernandes. Ei, Vilmara, bom dia. Ei, bom dia, Fernanda. Bom dia aí aos ouvintes. Vamos falar um pouquinho sobre os crimes contra a vida. A gente tem dados de pelo menos uma condenação por dia no Espírito Santo? Exatamente, Fernanda. Esse levantamento aí foi realizado aí pelo Ministério Público, né? E segundo eles informaram esse dado, inclusive, hoje, porque hoje, dia 18, é exatamente a data em que foi instituído no Brasil o Tribunal do Júri. E quando a gente fala de crimes contra a vida, a gente fala também, né? A gente está se referindo aí ao final aí, né, desse percurso aí dos crimes contra a vida. No Espírito Santo, segundo o Ministério Público, que é o autor aí das ações penais, né, se obteve nesse período de 6 meses uma condenação por dia. Somada aí as absolvições que também foram obtidas pelo Ministério Público, se chega a um total de 260 sentenças que eles chamam de sentenças favoráveis, né, quando o Ministério Público obtém a condenação ou a absolvição a pedido deles, no período aí do finalzinho de dezembro até a primeira quinzena de junho. Aí nós estamos falando de casos de crimes como infanticídio, né, e aborto, induzimento aí, o auxílio ao suicídio, mas principalmente, Fernanda, de homicídio, né? Todos esses casos são casos que afligem muito a população, mas principalmente os casos de homicídio que são o número mais volumoso, né, das ocorrências, né? E são ações, né, pessoas que foram aí investigadas, né, indiciadas aí pela Polícia Civil em algum momento pelo cometimento do crime, foi para o Ministério Público que apresentou uma ação, uma denúncia, né, ela é aceita, tramita aí na Justiça e culmina aí com a presença deste réu no Tribunal do Júri, onde ocorre aí a condenação ou a absolvição. São essas sentenças aí que o Ministério Público se refere e fez essa contabilidade aí, né, Fernanda? E para as famílias também, né? Isso é justiça, né? Exatamente. Como o juiz Dr. Carlos Henrique Rios do Amaral Filho, que é o presidente do Tribunal do Júri aí de Vitória, ele nos relata, o Tribunal do Júri, são os jurados, né, que se reúnem, são pessoas da sociedade de profissões variadas, né, que são selecionadas para compor os tribunais do júri, são essas pessoas que dão a sentença, né, para esses casos aí chamados de crimes contra a vida, né? E é uma resposta aí para a sociedade, né? É o que eles chamam assim são jurados que não têm formação jurídica, mas eles têm um senso de responsabilidade, né? E eles têm condições de avaliar, né, e dar aquela sentença. E é uma resposta para a família, né, para as vítimas, né? E é uma democracia, né, Fernanda? Isso aí reforça a democracia, porque é a população também participando disso, né, Fernanda? Sem dúvida. Vilmara, nesse momento você está na coletiva, né, da CESP, falando sobre o reconhecimento facial e os novos serviços, né? Isso, o governador concedeu uma coletiva na manhã de hoje, aqui no Palácio Anchieta, e ele trouxe algumas novidades, né? Uma delas é a ampliação aí do número de câmeras nos ônibus, né? Vão ser mais 500 câmeras instaladas em ônibus aí do sistema Transcol e que circulam aí pela região metropolitana. Além disso, ele anunciou também que vão ser instalados a partir de segunda-feira 40 totens, também em 6 cidades aqui da região metropolitana, né, de Vitória. O que são esses totens, que é uma grande novidade aí? É como se fosse um antigo posto policial que você tinha com viaturas, agora fica um equipamento eletrônico, ele inclusive tem giroflex, tem câmeras que vão ter visão de 360 graus e vai ter um botão para quando a pessoa ocorrer alguma, né, tiver alguma ocorrência, um roubo, um furto, um rapto, um sequestro, um atropelamento, qualquer situação que a pessoa demande, precise demandar à polícia, ela pode ir lá nesse totem, acioná-lo, né, e ele vai entrar em contato direto com o CIODES, e essa comunicação direta com o CIODES, a pessoa vai relatar ali o que está ocorrendo, né, e
pelo totem, a equipe da polícia vai ter acesso às imagens também, vai fazer um monitoramento e terá todos os registros ali, poderá ter uma resposta mais rápida, Fernanda. Esses totens, segundo o governador, são equipamentos que vão ter cerca de 4 metros de altura, vão ser blindados para evitar qualquer tipo de vandalismo, e vão começar a ser instalados assim na segunda-feira, Fernanda. E ele anunciou também que não só esses equipamentos, como as câmeras que vão estar nos ônibus, elas vão fazer parte de toda essa rede do cerco eletrônico, né? E aí ele anunciou hoje, por exemplo, que com a ampliação aí das câmeras e desses totens, você amplia também a possibilidade do reconhecimento facial, né? Da biometria facial, que eles chamam, que também está ampliando aqui no estado. Isso faz com que, por exemplo, qualquer crime que ocorra, os equipamentos hoje que o Estado tem, sejam por intermédio dessas câmeras nos ônibus, dos totens, de drones oficiais, né, câmeras instaladas em prédios públicos ou câmeras nos helicópteros da polícia, são equipamentos, né, que estão ajudando a identificar, né, fazer um monitoramento geral da cidade e identificar pessoas que de alguma forma cometeram algum tipo de crime, Fernanda. Entendido. Obrigada, Vilmara, por nos adiantar aí todas essas informações. Bom trabalho para você. Bom dia e bom dia aos ouvintes.